De volta com o programa Mulher.com para um bate-papo muito importante. E hoje, com muito carinho, a gente recebe aqui a Tássia Pina, é psicóloga e gerente técnica do Grupo Conduzir. E o nosso tema de hoje, para quem muitas vezes não entende, porque quando está muito barulho, dá uma irritação absurda na criança, com o transtorno do espectro autista. Por que será que quando a gente está num restaurante, aquela comida vem, quando a mãe já sabe, a mãe não põe no prato? Mas às vezes, né, Tássia, acontece da família ter um tempo maior para essa adaptação, para conhecer essa criança, para entender essa sensibilidade, principalmente alimentar. Por que a criança não consegue comer? Então, o nosso tema de hoje é muito importante e você é muito bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Rita. Pensando nessa sensibilidade alimentar, como que a gente consegue traduzir tudo isso de uma forma que quem está em casa consiga perceber, nossa, é por isso que meu filho não gosta disso, não gosta daquilo. Bom, a seletividade alimentar, ela é muito comum não só em crianças com transtorno do espectro autista, mas ela também pode acontecer em crianças que sejam típicas, né, que não tenham nenhum tipo de transtorno. E normalmente essas crianças, elas começam a evitar determinados alimentos ou a desenvolver padrões muito restritivos na alimentação também. Como, por exemplo, ela gosta de alimentos, às vezes, só da mesma cor, ou da mesma textura, ou de marcas específicas, né? Então, à medida que você começa a observar esses comportamentos restritos e repetitivos, né? E a redução de alimentos, então ela começa a ter poucos alimentos ali que ela ingere, né, e não supre, né, as necessidades ali nutricionais daquela criança, já é um ponto de alerta para essas famílias, né? Porque, por exemplo, tem muitas crianças, como nós conversamos há pouco tempo, que às vezes os pais não percebem, porque é um grau leve. Sim. E mesmo tendo a mãe fala assim, não, é porque ele é assim, é o jeitinho dele, e não, mas vamos com calma. Às vezes a própria família vai levando, mas são esses sinais ao longo do crescimento desta criança que vai fazendo os pais também observarem com um olhar diferente, para saber, até falamos sobre isso, quando levar a um especialista, quando buscar ajuda, né? Então, essa seletividade alimentar pode ser um sinal. A seletividade alimentar, exclusivamente, ela não é um sinal de autismo, né? Ela faz parte de todo o quadro também do espectro autista. Não necessariamente também todos os autistas apresentam a seletividade alimentar, né? Em média, entre 50% a 89% das pessoas com transtorno do espectro autista possuem essa seletividade alimentar, né? E ela acaba prejudicando ali a qualidade de vida tanto da família quanto do próprio cliente, porque ele para de comer, né, alimentos ou participar de momentos da refeição ou ir a locais onde a família, né, costuma ir para comer, se alimentar, participar de momentos sociais que a alimentação faz parte também. Então, todos esses prejuízos que esse indivíduo vai tendo, né, isso são sinais de alerta e que é importante a família levar um especialista, né? Como nós colocamos aqui agora, crianças típicas também ou atípicas, todas elas podem ter essa mesma seletividade alimentar, mas mesmo assim continua sendo um sinal. Quer dizer, a ida a um pediatra para uma avaliação melhor, a busca de um outro profissional por indicação. Olha,
para avaliar. De repente, essa criança, como nós colocamos agora há pouco, não tem o diagnóstico do transtorno do espectro autista. O que acontece? Essa criança vai ter prejuízos nutricionais, foi o que você citou, porque se os pais forem só levando, não, é assim mesmo, é normal, ele é assim, ele não gosta disso, não gosta daquilo, ele vai levando, só gosta de comer batata frita e refrigerante, aí não dá. Então, essa criança vai ter um prejuízo na sua saúde e até mesmo no desenvolvimento intelectual, né? Com certeza, Rita. A gente sabe, né, que não se alimentar corretamente, adequadamente, tem um prejuízo geral ali, né, na saúde do indivíduo. Tanto na aprendizagem quanto na cognição, isso vai atrapalhar. Então, é importantíssimo fazer e buscar um tratamento adequado com os profissionais adequados ali também, né? O tratamento, ele é interdisciplinar, ele é necessário diversos profissionais ali para poder fazer o tratamento focado na intervenção em seletividade alimentar. Então, a gente vai precisar de médicos, gastros, precisaremos também de psicólogos, analistas do comportamento, terapeutas ocupacionais, nutricionista e fonoaudiólogo, né? Porque envolve uma gama ali de habilidades necessárias para poder se ter a alimentação, né? Embora pareça algo simples, a alimentação, ela é um comportamento bastante complexo. Tem uma idade em que isso já comece a dar sinais, ou mesmo um bebê ou uma criança maior, tem uma idade em que isso fica mais visível para os pais? Sim. Esses sinais? Bom, a partir do momento da introdução alimentar, que acontece ali por volta dos 6 meses daquele bebê, né? Você vai colocando ali alimentos para aquele bebê, ele vai testando alimentos, ele vai ingerindo. Então, a partir ali já de 1 ano, né? Você pode começar a identificar comportamentos diferentes, né, na alimentação. Então, mais restritivos, selecionar muito alimentos, ter problemas de comportamento, às vezes uma birra, choro, né, a alimentação começar a se tornar um momento difícil para aquela criança, né, e consequentemente ali para os pais. Às vezes pode acontecer de colocar na boca da criança, a hora que ela sente a textura ou o sabor, ela colocar para fora? Pode acontecer, sim, né? Então, ela pode até apresentar vômitos e ânsias, né, durante a própria alimentação, justamente por conta desse estímulo, né? Então, dos pontos ali é justamente algo que você falou anteriormente, que é a sensibilidade, seja tátil, né, gustativa ali, e aí no momento em que aquela criança sente uma textura que para ela é como se fosse algo que dói, né, muito aversivo, ela pode necessariamente apresentar uma ânsia ou um vômito ou cuspir até aquele próprio alimento. E aí ela aprende que aquele alimento ou aquela textura, ela é algo ruim, né? E começa a selecionar alimentos que tenham outras texturas e que não tenham especificamente aquela textura. Aqui eu tenho a participação, obrigada a todos que estão aqui conosco no chat do nosso canal no YouTube, @programamulher.com. E aqui a Ana Vitória Albiero, ela colocou assim: estou aqui para aprender muito com esse tema tão importante. Eu gostaria de saber como que funciona a adaptação alimentar para o autista. Bom, a introdução alimentar, a adaptação alimentar dentro da intervenção, a gente vai realizar uma avaliação bastante específica com todos esses profissionais envolvidos para a gente avaliar a questão oral motora daquela criança, a questão sensorial também, né? A questão motora global. Então, a minha postura, ela também interfere no momento da minha deglutição. A gente vai avaliar também déficits nutricionais, problemas gastrointestinais que podem decorrer ali de uma má alimentação.
E aí, a partir disso, e problemas comportamentais também que ocorrem muito, né? E são bastante associados a esse momento da alimentação. E aí, a partir disso, a gente consegue desenvolver um plano de tratamento, selecionando alimentos adequados, texturas adequadas, né? E sempre considerando todos os grupos alimentares. Então, por exemplo, se uma criança ela come só alimentos que são crocantes, né, com a textura que é mais crocante e é uma complexidade ali de mastigação diferente, mais fácil, porque derrete na boca, a gente vai iniciar por texturas próximas, né? Até desenvolver o oral motor ali daquela criança, através dos exercícios, e com alimentos que sejam saudáveis, né? Para ela poder ingerir e a gente ir substituindo alimentos que não são saudáveis para alimentos saudáveis e ir complementando ali todos os nutrientes que aquela criança precisa ingerir. E olha, a gente está falando aqui sobre, eu estou imaginando, né, quando você falou texturas mais macias, né, ou mais crocantes, eu imaginei já comendo um amendoim, uma coisa bem mais dura, com uma mousse, por exemplo. Exato. Mas tem quais são os alimentos assim que geralmente os autistas rejeitam? Realmente esses incomodam a grande maioria, nessa porcentagem que você colocou, sim, de 50% a 80%. Antes de você responder, eu fiz a pergunta, mas eu olhei o tempo. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou pedir a você que responda depois do nosso intervalo. Pode ser, Claro, Tássia? com certeza. Então nós vamos agora para o nosso intervalo, tomamos um copo d'água. O meu já está aqui, quero saber do seu. Vamos tomar um copo d'água e a gente volta já. Hoje o programa Mulher.com, nessa série de informações sobre o autismo que temos trazido às quartas-feiras nesse mês de abril, hoje a gente recebe Tássia Pina, que é psicóloga e gerente técnica do Grupo Conduzir, e ela tem, claro, a sua especialidade, o seu conhecimento como psicóloga, e ela é formada em psicologia, como eu coloquei. Ela também é especialista em terapia de contingências por reforçamento no ITCR Campinas e também está estudando, está fazendo mestrado em psicologia experimental como análise do comportamento. Então eu fico muito feliz de ter você como profissional hoje aqui, Tássia, falando sobre essa seletividade, essa sensibilidade no paladar, nesse toque do alimento com a boca, que muitas vezes, não só os autistas, como você colocou, crianças típicas também podem apresentar esse mesmo quadro, mas é mais comum no autista, né? E a gente estava falando sobre dentro dessa essa seletividade, essa sensibilidade, se existem alimentos específicos, porque você falou do macio e do crocante, né? E aí eu fiquei pensando, tem alguns alimentos que eles geralmente costumam rejeitar? Não tem especificamente, né, alimentos que a grande maioria das pessoas com autismo e seletividade alimentar apresentam ou tendem a rejeitar, né? É muito individual de cada criança, de cada adolescente ali, e vai depender muito também das habilidades que ele apresenta, né? Até habilidades orais motoras, a sensibilidade que ele apresenta também, e a história dele ali com a alimentação, né? Então, momentos que foram mais prazerosos dentro da alimentação, momentos que foram mais difíceis, a depender também de como ele recebe esses alimentos e o corpo dele processa, né, em termos de sentido mesmo, né? Então, quando eu recebo esse alimento, como que o meu corpo processa isso a partir da sensibilidade. Então, não há alimentos específicos, né? E cada criança ali que a gente trabalha e que a gente vem estudando a partir, né, da análise do comportamento para esse tipo de intervenção é extremamente individual. Quando a gente pensa nessa criança que tem essa sensibilidade, como você falou, não existe um alimento eleito pela grande maioria que ele é rejeitado. Mas essa criança pode ter dificuldades
até mesmo de processar esse alimento na mastigação. E você tinha falado isso no bloco anterior, uma gama de profissionais. Nesse caso específico da mastigação, da sensibilidade, do macio, do crocante, enfim, até mesmo do próprio, das papilas gustativas que vão sentir ali amargo, azedo, doce. Quais são os profissionais que poderiam ajudar essa criança nessa gama de profissionais? Quais deles são eleitos para ajudar? Bom, os profissionais que precisam estar ali dentro, né, da intervenção um nutricionista, um psicólogo, né, analista do comportamento, um terapeuta ABA, uma fonoaudióloga e também um terapeuta ocupacional. Então, são áreas diversas ali, né, trabalhando em conjunto para conseguir desenvolver, né, aquela alimentação daquela criança. E como ocorre essa intervenção? Bom, a intervenção, né, a partir da avaliação, a gente vai desenvolver ali um plano de intervenção com todos esses profissionais. Então, por exemplo, o fono vai focar em desenvolver essa parte oral motora, né? Então, ensinar comportamentos ali da mastigação, de levar lateralização, que chama, né? Então, levar com a língua um alimento de um lado para o outro, a própria deglutição. Um terapeuta ocupacional, ele vai trabalhar justamente questões sensoriais. Então, aquela criança conseguir acomodar melhor aqueles sentidos que o corpo dela recebe, né? Para justamente receber aquele alimento na boca. Um terapeuta ABA, né, que é um psicólogo analista do comportamento, ele vai trabalhar justamente com problemas de comportamento e com procedimentos específicos dentro da análise do comportamento para poder desenvolver essas habilidades e ela reduzir problemas de comportamento no momento da alimentação e ensinar as habilidades, né? E o nutricionista vai auxiliar justamente ali nos alimentos que vão ser selecionados para iniciar a introdução. É interessante porque estando na clínica fica fácil, né? Ali estão os profissionais todos juntos, auxiliando aquela criança, cada qual no seu tempo, com a sua habilidade e conhecimento. Mas e em casa? Bom, porque na hora que está na clínica, o pai e a mãe nem estão preocupando muito, porque a criança está sendo trabalhada ali, aprendendo. Mas em casa, o dia a dia, né, esses profissionais não estão presentes. Como que esses pais podem ajudar a sua criança? Perfeita colocação e excelente pergunta, Rita. O nosso trabalho a gente faz especificamente na casa do próprio cliente, né? Em poucos casos eles são realizados na clínica. Então, porque é justamente o ambiente que ele já conhece. Então né? É lá na casa da família. É lá na casa da família e a gente faz o tempo todo treinamento parental, porque nós, enquanto profissionais, a gente realiza a intervenção, né? Mas a gente está ali algumas horas com aquela criança na semana. E se o pai, os pais, né, não realizarem esse trabalho nos outros momentos da refeição, nos outros dias, a gente também vai ter um resultado mais comprometido. Então, a família é parte fundamental do nosso trabalho e do sucesso ali da intervenção também. Então, a gente faz esse treinamento e o acompanhamento diário com as famílias. Então, a família também aprende com métodos específicos de cada um dos profissionais a ajudar essa criança nessa intervenção e nessa integração do alimento e a vidinha dela no dia a dia junto com a família. Perfeito, é isso mesmo. A gente faz também treinamentos em outros ambientes, né? Então, à medida que a criança ela já vai tendo ali alimentos aprendidos e já vai tendo prazer de comer, a gente também vai trabalhando algo que a gente chama de generalização, ou seja, o que eu aprendi na minha casa, eu também preciso executar aquele comportamento em outros ambientes, que é uma dificuldade de pessoas com autismo, né, terem essa habilidade de generalização. Então, a gente começa a trabalhar em outros espaços. Então, a ir em restaurantes, padarias, na própria escola, né, em outros locais ali que aquela criança vai se alimentar.
Nós falamos no bloco anterior sobre o bebê, que a partir de 6 meses, todos os bebês, né, começa a introdução de outras coisas na alimentação, não só o leite materno. E aí começa a sentir a papinha, pode ser que essa criança rejeite ou não. Então, começar com o bebê, tudo bem, acho que toda mãe já sabe dessa regra. Mas existe um tempo limite que os pais, observando tudo isso, devam buscar ajuda? Ou que esse tratamento tenha uma maior eficiência a partir de tal idade? Existe isso? A gente não existe uma idade específica em que o tratamento ele pode começar, mas quanto mais cedo, melhor, né? Porque justamente a não alimentação, a alimentação incorreta e inadequada, ela vai trazer prejuízos nutricionais ali para aquele indivíduo. Então, quanto mais cedo os pais identificarem que aquela criança apresenta uma seleção e uma restrição de alimentos, é importante já buscar ajuda, né? Então, por volta ali de 1 ano e meio, 2 anos, é importante já buscar essa ajuda, porque ao longo do tempo, quanto mais tempo demorar para ter uma intervenção adequada, mais aquela criança ela vai, aquele padrão de comportamento inadaptativo, né, que a gente chama, ele vai se fortalecendo e vai ser... vai ficando mais endurecido, exato, ou seja, menos flexível. Exatamente, né? E aí isso, além do que, pode prejudicar muito a saúde daquele indivíduo, né? Acontecendo já tivemos casos de crianças que tinham a possibilidade de entrar com uma sonda gástrica, né? Porque estavam desnutridas. Exatamente. Tem um tempo limite também para isso, para iniciar? Ou seja, a partir de agora, olha, vai ser difícil, não tem jeito mais de mudar? Tem esse tempo limite? Não tem um tempo limite. Sempre é tempo, né? Mas quanto mais cedo, melhor. Deixamos de falar algo importante dentro dessa seletividade alimentar, dessa sensibilidade do autista em sentir os alimentos no seu sabor, na sua textura e etc. Dentro desse nosso tema, deixamos de falar algo, Tássia? Não, eu acredito só que, né, quanto mais cedo as famílias buscarem essa intervenção e levarem também os seus filhos a um médico, justamente para ele poder indicar o tratamento adequado, né, é mais fácil e mais cedo essa criança ela vai ser tratada e poder se alimentar adequadamente. Está aí, hoje apresentamos para vocês o trabalho da Tássia Pina, psicóloga e também gerente técnica do Grupo Conduzir, e ao qual a gente agradece demais nestas quartas-feiras, enriquecendo o nosso conhecimento com o tema sobre o transtorno do espectro autista. Imagina, obrigada a você, Rita, pelo convite. Foi um prazer. É muito gostoso. E todos os profissionais que vieram aqui, Tássia, assim como você, com muita tranquilidade, passando todas as etapas, todos os cuidados, inclusive dicas para os pais, né, que estão em casa, aprenderem e exercitarem com seus filhos para que eles tenham aí uma vida feliz. Com certeza. Obrigada mais uma vez. Obrigada.